Reserve um horário em um lugar em que você não seja interrompido. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire fundo e solte o ar, deixando ir com ele tudo o que precisa ser liberado. Inspire profundamente outra vez e visualize um vulcão. Pode ser um vulcão que você conheça ou um vulcão que você inventou. Veja-o, sinta-o, perceba-o, cheire-o. Agora deixe que seu corpo se torne o vulcão. Qual é a sensação? Você se sente ligada ao âmago da terra. Sinta o fogo, a energia derretida no cerne da terra, vibrando em movimento, zumbindo. A energia derretida começa a se movimentar e se expandir. Primeiro ela entra pelos seus pés. Sinta o calor do líquido. Então ela vai para as pernas, expandindo-se, irradiando energia, vitalidade e prazer. Depois passa para o seu tronco, onde se liga à coluna. O calor se move lentamente, subindo pela coluna vertebral, líquido, como ouro derretido, acariciando, relaxando, energizando. A sensação é de extremo prazer. À medida que ele avança para o plexo solar, exatamente acima do umbigo, vai se espalhando para o resto do corpo. Desce pelos braços, passa para as mãos e chega até a ponta dos dedos. Agora ele começa a subir, distribuindo vitalidade por todo o seu corpo. Sobe pela coluna até o alto da cabeça, onde transborda pela pele, energizando e renovando, aquecendo e vitalizando. Você se sente consciente e desperta, centrada e relaxada, pronta para o que der e vier. Seja bem-vinda. Reserve um horário em um lugar em que você não seja interrompida. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire fundo
e solte o ar, deixando ir com ele tudo o que precisa ser liberado. Inspire profundamente outra vez e visualize um vulcão. Pode ser um vulcão que você conheça ou um vulcão que você inventou. Veja-o, sinta-o, perceba-o, cheire-o. Agora deixe que seu corpo se torne o vulcão. Qual é a sensação? Você se sente ligada ao âmago da terra. Sinta o fogo, a energia derretida no cerne da terra, vibrando em movimento, zumbindo. A energia derretida começa a se movimentar e se expandir. Primeiro ela entra pelos seus pés. Sinta o calor do líquido. Então ela vai para as pernas, expandindo-se, irradiando energia, vitalidade e prazer. Depois passa para o seu tronco, onde se liga à coluna. O calor se move lentamente, subindo pela coluna vertebral, líquido, como ouro derretido, acariciando, relaxando, energizando. A sensação é de extremo prazer. À medida que ele avança para o plexo solar, exatamente acima do umbigo, vai se espalhando para o resto do corpo. Desce pelos braços, passa para as mãos e chega até a ponta dos dedos. Agora ele começa a subir, distribuindo vitalidade por todo o seu corpo. Sobe pela coluna até o alto da cabeça, onde transborda pela pele, energizando e renovando, aquecendo e vitalizando. Você se sente consciente e desperta, centrada e relaxada, pronta para o que der e vier. Seja bem-vinda. Reserve um horário em um lugar em que você não seja interrompida. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire fundo e solte o ar, deixando ir com ele tudo o que precisa ser liberado. Inspire profundamente outra vez e visualize um vulcão.
Pode ser um vulcão que você conheça ou um vulcão que você inventou. Veja-o, sinta-o, perceba-o, cheire-o. Agora deixe que seu corpo se torne o vulcão. Qual é a sensação? Você se sente ligada ao âmago da terra. Sinta o fogo, a energia derretida no cerne da terra, vibrando em movimento, zumbindo. A energia derretida começa a se movimentar e se expandir. Primeiro ela entra pelos seus pés. Sinta o calor do líquido. Então ela vai para as pernas, expandindo-se, irradiando energia, vitalidade e prazer. Depois passa para o seu tronco, onde se liga à coluna. O calor se move lentamente, subindo pela coluna vertebral, líquido, como ouro derretido, acariciando, relaxando, energizando. A sensação é de extremo prazer. À medida que ele avança para o plexo solar, exatamente acima do umbigo, vai se espalhando para o resto do corpo. Desce pelos braços, passa para as mãos e chega até a ponta dos dedos. Agora ele começa a subir, distribuindo vitalidade por todo o seu corpo. Sobe pela coluna até o alto da cabeça, onde transborda pela pele, energizando e renovando, aquecendo e vitalizando. Você se sente consciente e desperta, centrada e relaxada, pronta para o que der e vier. Seja bem-vinda. Reserve um horário e um lugar em que você não seja interrompida. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire fundo e solte o ar, deixando ir com ele tudo o que precisa ser liberado. Inspire profundamente outra vez e visualize um vulcão. Pode ser um vulcão que você conheça ou um vulcão que você inventou. Veja-o, sinta-o, perceba-o, cheire-o.
Agora deixe que seu corpo se torne o vulcão. Qual é a sensação? Você se sente ligada ao âmago da terra. Sinta o fogo, a energia derretida no cerne da terra, vibrando em movimento, zumbindo. A energia derretida começa a se movimentar e se expandir. Primeiro ela entra pelos seus pés. Sinta o calor do líquido. Então ela vai para as pernas, expandindo-se, irradiando energia, vitalidade e prazer. Depois passa para o seu tronco, onde se liga à coluna. O calor se move lentamente, subindo pela coluna vertebral, líquido, como ouro derretido, acariciando, relaxando, energizando. A sensação é de extremo prazer. À medida que ele avança para o plexo solar, exatamente acima do umbigo, vai se espalhando para o resto do corpo. Desce pelos braços, passa para as mãos e chega até a ponta dos dedos. Agora ele começa a subir, distribuindo vitalidade por todo o seu corpo. Sobe pela coluna até o alto da cabeça, onde transborda pela pele, energizando e renovando, aquecendo e vitalizando. Você se sente consciente e desperta, centrada e relaxada, pronta para o que der e vier. Seja bem-vinda. Reserve um horário e um lugar em que você não seja interrompida. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire fundo e solte o ar, deixando ir com ele tudo o que precisa ser liberado. Inspire profundamente outra vez. E visualize um vulcão. Pode ser um vulcão que você conheça ou um vulcão que você inventou. Veja-o, sinta-o, perceba-o, cheire-o. Agora deixe que seu corpo se torne o vulcão. Qual é a sensação? Você se sente ligada ao âmago da terra.
Sinta o fogo, a energia derretida no cerne da terra, vibrando em movimento, zumbindo. A energia derretida começa a se movimentar e se expandir. Primeiro ela entra pelos seus pés. Sinta o calor do líquido. Então ela vai para as pernas, expandindo-se, irradiando energia, vitalidade e prazer. Depois passa para o seu tronco, onde se liga à coluna. O calor se move lentamente, subindo pela coluna vertebral, líquido, como ouro derretido, acariciando, relaxando, energizando. A sensação é de extremo prazer. À medida que ele avança para o plexo solar, exatamente acima do umbigo, vai se espalhando para o resto do corpo. Desce pelos braços, passa para as mãos e chega até a ponta dos dedos. Agora ele começa a subir, distribuindo vitalidade por todo o seu corpo. Sobe pela coluna até o alto da cabeça, onde transborda pela pele, energizando e renovando, aquecendo e vitalizando. Você se sente consciente e desperta, centrada e relaxada, pronta para o que der e vier. Seja bem-vinda. Reserve um horário e um lugar em que você não seja interrompida. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire fundo e solte o ar, deixando ir com ele tudo o que precisa ser liberado. Inspire profundamente outra vez e visualize um vulcão. Pode ser um vulcão que você conheça ou um vulcão que você inventou. Veja-o, sinta-o, perceba-o, cheire-o. Agora deixe que seu corpo se